Glória a Deus, amém? E você já encontrou o altar do Senhor? Ih, quase ninguém encontrou, né? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite por alguns instantes. E o tema sugerido para esta mensagem é aprendendo mais sobre a fé. Aprendendo mais sobre a fé. E para a gente começar a entender a respeito de fé, ou mais sobre fé, você pode abrir a sua Bíblia no famoso texto, conhecidíssimo, já vai automático, alguns já colocou na cabeça, não é possível que você não tenha colocado, mas acho que já colocou, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz então em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não tem nada palpável. A fé, pelo texto já que nós começamos a ler, preste bem atenção, que a fé, ela não tem nada a ver com algo que já lhe garante que vai acontecer, certo? A fé é como você se jogar de um edifício sabendo que não tem nenhuma rede ali e você se lançar. Eu estou só colocando aqui como exemplo do que é fé, tá? Não é porque você vai pegar e se jogar do edifício, não. Pelo amor de Deus, não vá por esse caminho. Mas então é isso, ele diz que é uma certeza e uma prova, tá? E nós vamos aqui debruçar um pouco na palavra de Deus mais a respeito desse tema, fé. E para curiosidade nossa, esta palavra fé, ela se encontra na Bíblia em torno de 233 vezes, tá? Então por isso que a fé você não pode definir como uma coisa por um lado só, tá? Ela tem aqui em várias circunstâncias a sua apresentação. 233 vezes é o que está aí na Bíblia. O detalhe é que no Antigo Testamento a fé só vai aparecer 2 vezes. Ela vai aparecer em Deuteronômio 32, 20, num texto onde você vai encontrar algo a respeito de fidelidade. E nós vamos perceber na palavra de Deus e nesta meditação que fidelidade é algo que se confunde com fé, ou que um depende do outro, ou que um arrasta o outro, tá? Então, Deuteronômio 32, 20, e o outro texto, o mais precioso que a gente pode ver aí, é Abacuque 2, 4. São os únicos textos que nós temos a respeito de fé no Antigo Testamento. Não há nenhum outro mais que fala, certo? O detalhe é que esses 2 textos, eles foram escritos na língua original, no hebraico, tá? Então, ela vem no hebraico de uma forma, lá na frente vamos comentar um pouco a respeito dela, tá? E aí nós percebemos nesses 2 textos que a maioria dos teólogos eles entendem, e na própria Bíblia, que quando nós formos ler o Abacuque 2:4, vamos ver que ele vai dizer que o justo viverá da sua fidelidade, né? Mas quando a gente abre alguns textos da palavra de Deus, nós vamos percebendo com grande clareza o que é realmente fé, tá? O que significa fé. E Mateus capítulo 17, nós não vamos ler esse texto, mas só para os irmãos terem uma ideia, Mateus 17, que vai dos versos 14 até o 20, é aquele episódio do homem que tinha um filho que estava com demônios, tá? Mas os discípulos não puderam
expulsá-los. Estão lembrados desse texto, né? Que tinha um homem com um filho que estava possesso, que estava escravizado por espíritos malignos, mas os discípulos de Jesus não puderam expulsá-lo. E o versículo 20 diz assim, Jesus falando: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Olha só o que Jesus diz para os discípulos. Jesus aqui, ele estava cuidando, ele estava falando de uma forma a minimizar a situação. Ele diz assim, olha, que a fé que vocês têm é pequena. Ele deveria ter dito, vocês não têm fé nenhuma, vocês são incrédulos. Sabe por quê? Porque em seguida o texto diz assim, ó, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda? Alguém já viu? Já viu, né? É bem pequenininho, quase que você não consegue enxergar. Aí Jesus diz assim, é porque a fé de vocês é pequena. Aí ele continua dizendo, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, como é interessante, né? É uma figura de linguagem para chamar a atenção mesmo, tá? Ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Ele está dizendo para mim e para você, Jesus, ele vem revelar na sua palavra, dizendo, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, nada, absolutamente nada, será impossível para você. E por que que a gente enfrenta tantas situações em que nos tornamos incrédulos, né? É porque há, na verdade, uma ausência de fé incorporada por alguma coisa aí, tá? Travestida por alguma coisa que nós colocamos para diminuir esta falta de convicção na palavra de Deus que nós devemos ter a respeito do Deus que nós cremos, tá? Se a gente tivesse essa fé que ele está falando aqui, nós viríamos para a casa do Senhor com mais desejo de ver a sua glória. Se nós tivéssemos esta fé, nós não viríamos de cabeça baixa, não viríamos à força, ou muitos encontrariam razões mil para não vir à casa do Senhor. Esse é um grande problema, um grande conflito da época, tá? Chama-se fé. Muita gente fala que o conflito da época é o mundanismo, é aquilo outro, são as tecnologias. Não, é a falta de fé em nossos corações que tem sido a grande dificuldade do evangelho ser estabelecido em nós, na nossa casa e nessa terra. Verdade é que esse texto é a principal razão da existência da fé. Não é para curar, não é para a prosperidade, não é relacionadas ao bem-estar social ou pessoal. A real apresentação desse termo fé é para que possamos ver a glória de Deus. Tá? Amém? Somos impotentes, prestem bem atenção, somos impotentes na transformação do caráter ou personalidade de uma pessoa. Você não consegue mudar ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. A religião nunca mudou ninguém. Nunca ninguém foi transformado do seu modo de ser interior por situações subalternas, tá? A lei nunca conseguiu modificar a natureza de uma criatura humana. Nem a lei conseguiu mudar ninguém. Tanto é que se a lei tivesse mudado, aquele povo que a gente viu a história o tempo todo, não era um povo que se desviava facilmente da presença de Deus, né? Não é de hoje. Não é de hoje que as pessoas se desviam facilmente da presença de Deus.
já vem daquela época, tá? Então nós entendemos aí que esse texto direciona a nós para um mundo espiritual. E se tivermos fé como um grão de mostarda, veremos então, aí sim, pela fé e não pela lei, ou por situações circunstanciais, ou pelos dogmas religiosos, mas pela fé nós podemos ver Deus transformar vidas. Pela fé. E essa transformação, ela é de muitas áreas da vida das pessoas. Vícios, tem muitas pessoas que têm vícios, né? Tem pessoa que sabe que aquilo destrói. A gente é fácil olhar para uma pessoa e dizer, fulano é um drogado, rapaz. Mas você não sabe, muitas vezes, a luta que ele tem para tirar aquilo. Né? É porque quando a gente, não é na nossa pele, a gente pensa que é fácil. De que essa pessoa é muito fraca, a gente acusa, certo? Porque a gente não está na pele. É como pessoas que têm certas fobias. Tem gente que fica rindo, até gracejos, porque uma pessoa tem fobia de entrar no elevador. É porque você não sabe o tamanho do problema que é para aquela pessoa. A gente não tem essa chamada misericórdia, que é sentir o problema, encarnar o problema do outro em nós. E esse é um problema sério que nós evidenciamos na igreja. Nós não conseguimos sentir o que o outro sente. Mas pela fé, nós podemos alcançar pessoas sendo libertas de vícios, de promiscuidade, perversão, de maldade e de outros comportamentos. Olha, o grão de mostarda, no inverno, no verão, primavera, outono, terra árida, pedregulhos, espinhos, solo fértil, ele continua sendo um grão de mostarda, tá? Então, não importa a variedade de situações que nós estamos, a fé deve ser a mesma, ou seja, invariável. Não importa que tipo de situação a gente venha se encontrar, nossa fé deve ser invariável. Porque o grão de mostarda não se modifica pelas situações de solos. E Lucas capítulo 17, versos 5 e 6, que também fala do grão de mostarda, da semente, né, da mostarda, que é um pequeno grão, pequeníssimo. É interessante que os apóstolos chegam para Jesus, no verso 5, 17, 5 e 6, os apóstolos chegam para Jesus e eles então dizem, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quem opera a fé em nós não é Deus, somos nós. Quem tem que ter fé e desenvolver essa fé é você. Sou eu. Então é tanto que Jesus Cristo, ele vem e coloca mais uma vez a palavra a respeito do grão de mostarda para dizer que, olha, não adianta aumentar a fé, não é esse o caminho, não é fazer um estudo, não é uma preparação, não é um exercício que você tem que fazer para aumentar a sua fé. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer com que, como diz aqui, arranque-se e plante-se no mar, e aquela amoreira, ela lhe obedecerá, né? Certo? Então, é necessário que a gente aprenda que a fé, ela tem que se desenvolver dentro de nós, mas é a partir de nós. E a palavra de Deus, ela diz uma coisa muito séria que a gente tem que atentar.
Porque muita gente está indo, olha, hoje nós somos, aqui no Brasil, cerca de 30% de evangélicos. Mas esses 30% de evangélicos, se for garimpados, todos eles, ou escapa, que quantidade que realmente possui fé para viver a palavra de Deus. Mas Hebreus 11:6 diz uma coisa muito séria. Muito séria. Diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aprenda bem isso. Se você não tem fé, você jamais agrada a Deus. Não tem. E as coisas são colocadas para nós, para a gente aprender a desenvolver esta fé que está em nós. Ou você afoga, ou você deixa ela viver. Ele diz assim, pois quem dele se aproxima, primeiro precisa crer que ele existe. Ora, para eu crer que Deus existe, eu estando por aí, olhando, não tem nenhum irmão, eu não vou estar aprontando. Agora, eu digo que ele existe, porque não tem nenhum dos irmãos lá, eu estou fazendo o que não deve, então a verdade é que eu não creio que Deus existe. Então, a fé já não existe também. Porque ele diz, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Depois, e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, meus queridos, agradar a Deus é tão somente envolver-se com Ele e ser canal para a transformação de outras vidas. Todos nós que estamos vivos hoje, coração batendo, que pensa e que recebeu a palavra de Deus no coração, a nossa missão, independente do emprego, do trabalho, é levar outras pessoas a conhecer Jesus Cristo. Não é papel de pastor, não é que pastor tem que se eximir disso, mas como filho de Deus também tem. Não é papel de teólogo, mas é papel, é missão de todo aquele que confia em Deus. E Romanos 10:17, a palavra do Senhor vai dizer algo muito importante. Romanos 10:17 diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A forma de ser despertado não é aumentar, diminuir, crescer. A forma da fé ser despertada em nós é através da mensagem, e esta mensagem de Jesus Cristo, tá? Porque a fé, ela é algo relacionado com a vida eterna, com o reino de Deus e com Jesus Cristo. Fora isso, qualquer outra coisa que a gente tenha por objetivo, por determinação, chama-se pensamento positivo. Não tem nada a ver com fé, porque para se falar em fé, nós temos que atrelar essa fé à palavra de Deus, ao reino de Deus, a Deus e a Jesus Cristo, tá? Então é aí que funciona, mas ele está dizendo, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quando você acreditou que Jesus Cristo veio a esse mundo, e que ele foi aquela cruz do Calvário, e que você não estava lá,
você não presenciou, está aqui há 2000 anos depois, e você diz, eu creio, então você está aí dando início à sua fé. Então a fé, a mensagem, a palavra que sai dos nossos lábios para alguém, é que vai despertar nesta pessoa a fé. Então muitas vezes nós precisamos falar a palavra de Deus para que as pessoas sejam despertadas para ter fé. E às vezes nós encontramos pessoas dentro da nossa casa, e quando eu falo casa não é família natural, mas é família espiritual. Nós encontramos pessoas que estão nos desanimando. Então ela nem tem fé para ela, ainda é um mensageiro para esfriar a fé dos outros. E aí vem, o que estamos falando aumenta a fé de quem está nos ouvindo? Cada um responde. O que eu falo aumenta a fé de quem me ouve? Modifica, desperta, deixa essa fé evidente? Ou simplesmente o que eu falo faz as pessoas desistirem de entrar na igreja? Desistirem de Deus. 1 João capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que nós somos vencedores por meio da fé. Fé é uma convicção, é uma certeza e uma prova. Mas você ainda não está pegando. Você não está pegando. Você não está pegando. Mas 1 João 5,4, ele diz assim para nós: a vitória que vence o mundo, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo? É o teu pastor que vai vencer o mundo por você? São apóstolos que estão se levantando aí, que você corre atrás muitas vezes? São bispos? São templos suntuosos? São igrejas que vai vencer o mundo por você? Aqui diz a palavra de Deus, é assim, olha: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando ele está falando em vencer o mundo, é exatamente todas as armadilhas, artimanhas, arapucas que o mundo coloca para ceifar a nossa vida, para destruir a gente, para nos humilhar, para nos envergonhar. Então ele está dizendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E também a palavra de Deus diz outra coisa interessante: a salvação é pela fé. Deus faz o homem e coloca nele esse instrumento chamado fé, essa capacidade chamada fé, para que ele possa se encontrar com Deus. Quando você abre então Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Mas ele dá uma continuidade: por meio da fé. O instrumento de se chegar à graça é a fé. Deus não vai salvar você se você virar as costas para Ele ou não acreditar. Porque Ele está dizendo: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O dom de Deus é a fé. Ele colocou esse dom em nós. Porque ninguém pode dizer, Deus esqueceu de me dar a fé para acreditar nele. Mas o dom de Deus está para você ter esta certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, a fé é esse instrumento que nos faz chegar a Jesus Cristo. Quando a gente fala Jesus Cristo, em outras palavras, estamos falando da graça. Não é de graça, não é grátis, não é 0800, como muita gente pensa. Tem-se um preço a pagar, sim. Seguir a Cristo, ele diz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Tem um preço a pagar. E esta cruz você só carrega com fé. Não é na academia não, viu? Você pode ter academia aí e tal, mas você não carrega essa cruz. Essa cruz você só carrega com fé. É pela fé. E esta fé, ela se demonstra também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E preste bem atenção, para ir ao céu, você precisa de fé. E para viver na terra, você, filho de Deus, precisa de fé. Presta bem atenção o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu cheguei aqui nesse lugar em janeiro de 2003. E cheguei aqui por uma ordem de Deus. Eu não vim para cá porque eu quis, porque eu achava romântico. Para quem já tem muito tempo de evangelho, esse negócio de romantismo fica para trás. A gente sabe que tem muita pedra para tirar do caminho, muito suor, tá? E era esse o objetivo. Mas, quando eu vim para cá, o que estava no meu coração era que o Senhor ia fazer uma grande e profunda obra nessa região, salvando e libertando e mudando a história de muita gente. Até hoje, eu continuo crendo que Deus vai fazer algo grandioso nesse lugar. Ainda que eu vá para o céu, porque o tempo da gente a gente não conhece, eu tenho uma certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida de muita gente nesse lugar. Não é para a gente ser chamado de grande igreja, porque isso é abuso espiritual. Mas é para saber que nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, para levar o reino de Deus às pessoas, tá? Por isso, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Até a irmã que está ali, a Valéria, um dia achou que eu estava doido aqui, porque eu comecei o culto e só tinha eu aqui. E ela, quando foi entrando devagar, eu estava, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro tal, e só tinha eu, né? Depois foi que ela foi entrando e disse, eu acho que está ficando doido. Porque a gente aprende a ter um compromisso com Deus tão grande,
que em qualquer circunstância, a questão é entre eu e ele. Não é com pessoas. Pessoas é a seara, né? É o campo. Mas quando você recebe Jesus, você coloca no seu coração: eu vou levar muitas pessoas a terem as suas vidas transformadas pela minha instrumentalidade. Não sou eu que transformo, mas eu posso ser o canal em que Deus transforma muitas pessoas. Amém? Estão entendendo? Os irmãos estão tristes ou estão alegres? Mais ou menos, né? Então, tem uns irmãos que estão alegres, né? Diz assim: estão tristes ou estão alegres? Alegre, né? Amém, né? Mas eu queria me atentar por alguns instantes para falar a respeito desta fé numa ótica que talvez você não tenha percebido ainda. Existe em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, tá? Quando diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou na tua tradução, fé, certo? Na NVI está fidelidade, tá? Mas quando você abre, essa mesma expressão de o justo viverá da sua fé, ou pela sua fé, nós temos 3 textos no Novo Testamento que também trará para nós exatamente esta expressão. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela sua fé, está dizendo que quando você evidencia sua fé, você está sendo justificado. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho, ele foi um dos maiores teólogos, acho que lá pelo século IV, eu não estou lembrado bem, mas lá pelo século IV, e Santo Agostinho, ou Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, tá? Ele era um homem perdido. Você quer saber quem era Agostinho? Vai ler a história dele. Era papudino, Nato, cachaceiro, rapaz. O bicho gostava de uma cachaça, não sei se tinha cachaça na época, certo? Mas uma coisa tinha, porque tem desde lá do princípio, chama-se prostíbulos. Agostinho era conhecido nos prostíbulos. Vivia em prostíbulo. O cidadão todo dia estava visitando os prostíbulos, conhecidíssimo. Um dia ele se depara com Romanos 1,17 e essa palavra vai mudar a história dele. E a história diz que certa ocasião, quando ele passava naquela rua de prostíbulos, uma daquelas mulheres que ali estava disse: cadê você que nunca mais apareceu? Aí ela disse assim: eu sou a mesma. Ele disse: eu sei, você é a mesma, mas hoje eu sou outro. Eu encontrei Jesus. E lá na frente, 1100 anos depois, por aí, uma pessoa inspirada no testemunho de Agostinho
também farrista. Pense no sujeito farrista. Lutero, estudante de direito, 2º ano. Um dia, ele se depara também com esse texto. E Deus transforma a vida dele. Porque a palavra de Abacuque 2,4 é tão forte que Paulo repete em Romanos. E Gálatas 3,11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Preste atenção. Como a palavra de Deus, quando ela entra e ela alcança, e a fé a fé saltita em nossas vidas, nós seremos outras pessoas. Por que a gente trabalha com pessoas, perde tanto tempo? Ela conhece a palavra entrou na vida dela, mas ela não tem fé e você insiste e ela continua cada vez pior. É pior do que cantiga de peru, né? Pior. Nós precisamos entender que a Bíblia é viva, ela é real, não é uma palavra escrita só não, ela é espírito. E a gente precisa ativar este espírito na vida das pessoas, porque quando a gente ativa, a gente não fica perdendo 10 anos da nossa vida ali querendo segurar aquela pessoa para que ela fique na igreja. Tem gente que diz assim: se o culto demorar muito, as pessoas vão deixar de vir para a igreja. Então a pessoa não faz parte de Cristo. Porque na eternidade vai ser todo o tempo com Deus. Se aqui você não consegue passar 1h30, 2 horas, não consegue estar meditando na palavra de Deus, o que você vai fazer na eternidade com Deus? É melhor ir lá para o inferno, porque você não ouve falar de Deus, né? Aí tem um calorzinho, mas é diferente. Então note, aqui estamos 3 textos que repete Abacuque. Agora preste atenção. Abacuque, a palavra usada, que é lá no hebraico, tá? Diferente das palavras usadas, mas o espírito é o mesmo. A palavra usada lá em Abacuque capítulo 2 é emuná. Nos 3 textos do Novo Testamento, a palavra é pistes, para identificar a fé. Mas a palavra, agora preste atenção, nesse momento, preste atenção, não perde aí, para entender o que é fé para você, o que é fé para nós hoje. A palavra emuná quer dizer agarrar com força. Então, quando Abacuque está falando, o que o meu justo viverá, que o justo viverá pela sua fé, ele está dizendo que o justo viverá agarrando Deus com força. Quem tem que vir com toda a força para Deus sou eu e você. Quem não tem Deus, é claro, a gente não pode exigir disso, até porque nós estamos ali para ser testemunha. Mas a partir do momento em que eu tenho um encontro com Deus, que eu experimentei da sua maravilhosa graça, que ela entrou no meu espírito, o Espírito Santo está dentro de mim, a minha aproximação de Deus deve ser com força. Eu tenho que me agarrar com Deus, eu não tenho que me preocupar com circunstâncias, eu não tenho que me preocupar com família, com o que está acontecendo, o que está dando errado. Eu tenho que me agarrar com Deus e aguardar nele, esperar nele. Entenda que é isso que Abacuque está dizendo para mim e para você. A palavra emuná, ela também vem de uma raiz hebraica chamada amã, que quer dizer firmeza, certo?
E também ela vai gerar uma outra palavra muito conhecida nossa, que é amém. Você sabe o que significa a palavra amém? A gente aprendeu de um jeito, né? Todo mundo diz que é sim seja, né? Mas ela vai mais além. A palavra amém quer dizer, nisto eu creio. Certo? Quando você está dizendo amém, você está dizendo nisto eu creio. Então é muito importante a gente aprender a dizer amém na hora certa. Porque se eu falar numa desgraça e você dizer amém, você está dizendo nisso aí eu creio. Se eu disser assim, o diabo é vencedor e você disser amém, você está dizendo eu creio nisso aí. Por isso a gente presta atenção, né? Tá certo? E esta palavra amã, nós encontramos exatamente lá em Gênesis 15:6, tá? A palavra amã, que é uma das raízes da palavra emuná, que fala da fé, que o justo verá da sua emuná, amã está lá em 15:6, que diz assim, Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Então note que esta mesma direção de palavra de radical aí do hebraico, ela está lá no início falando que Abraão já agarrou com unhas e dentes aquilo que estava ali, certo? Agarrou com força. Por isso, nós precisamos entender que Hebreus 11, quando ele diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, é porque você não consegue pegar, palpar, mas você agarra com unhas e dentes nesse nosso ditado que a gente conhece, né? Você não conhece esse ditado? Você tem que agarrar com unhas e dentes a oportunidade, né? Certo? Você tem que agarrar com força essa oportunidade, mas emuná também você vai encontrar, eu vou dizer aqui um exemplo, fazer aqui uma figura, para que você entenda o que significa a fé na sua vida, tá? Se você está andando num barco, num bote, alguma coisa, tá? E quem gosta de andar de barco aí, pode aí começar a pensar, você está dentro de um barco aí num rio, numa correnteza, esse barco começa a afundar, certo? E ele vai afundar e você vê um pedaço de madeira vindo na correnteza e você se esforça para pegar aquele pedaço de madeira e quando você pega, você agarra com toda a força e não há no mundo quem faça você largar, porque você sabe que a sua vida depende daquele pedaço de madeira, e isso é que se chama emuná, isso é o que se chama fé. Então se você crê em Deus, se você tem Deus na sua vida, você precisa aprender a se agarrar naquele tronco, naquele pedaço de madeira, como se a sua vida tivesse que depender dali, e nada mais lhe afastará dali. Então nós precisamos nos agarrar com Deus, com unhas e dentes, agarrar com toda a força, para que nada em nenhum momento venha nos afastar da presença desse Deus. Isso é fé. Tá? É essa fé que Jesus Cristo está querendo mostrar para nós. É essa fé que Tiago, ele diz, olha, muita gente é como a onda do mar, vai e volta, nunca sabe o que quer. Jamais haverá fé nesse tipo de pessoa. Porque a fé é aquele que depois que abraça a Deus, não há no mundo quem faça largar. Fé é você se agarrar com a palavra de Deus. E podem dizer o que quiserem, que a Bíblia está errada,
que Jesus não veio, que é tudo história. Mas você está tão agarrado que podem falar o que vai falar, não vai alterar o que você crê. Porque você se agarrou com unhas e dentes. Quem é pai aqui, ou mãe, e eu acredito que isso acontece mais com o pai, por incrível que pareça, que as mães não fiquem chateadas. Mas quando o filhinho pequeno tem medo de alguma coisa, ele está sentindo que algo ameaça, ele corre e agarra na perna do seu pai com força. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência. Eu passei várias vezes pelos 2 filhos que tenho. Nos cantos que a gente estava, quando menos espera, chegava, agarrava e segurava com força. Porque sabia na sua cabeça que ali tinha um protetor e uma proteção. Quando nós passamos por momentos de tribulações, lutas, nós temos que nos agarrar com toda a força no Senhor nosso Deus. Isso é fé. Isso é fé. Seguindo para encerrar, queria ler só 2 textos. Hebreus 12, de 1 a 2. Hebreus 12, de 1 a 2. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, são anjos, viu? E demônios. Está rodeado aí, viu? Você pensa que está livre, está cheio aí os ares, viu? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Tem aqui, não tem? Ó? Cadê? Aí? Está lá em cima. Tendo os olhos fitos em Jesus. Pois é, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se você não tem Jesus Cristo, é hora de ter, viu? Se não tem Jesus Cristo, é hora de ter. E diz que pela alegria que lhe fora proposta. Foi uma alegria para ele, olha aí. Quando a gente fica dizendo, coitadinho, né, de Jesus Cristo que foi na cruz, diz que foi uma alegria para ele. E desprezou a vergonha. Para o quê? Para assentar-se à direita do trono de Deus. Então, siga com Jesus Cristo, viu? Não abandone, não. Não fique com Jesus Cristo só para as pessoas lhe paparicar, para você, vem para a igreja, não sei o quê, vem para a igreja, eu estou com tanta saudade de você. A gente precisa vir para a igreja porque é Jesus Cristo, é Ele. Você vier para Jesus Cristo por minha causa, você é uma pessoa miserável, porque quem sou eu? Eu ainda posso ser algumas coisas para os meus filhos, para minha mulher. Mais do que isso, não. Muita gente corre para os cantos quando tem pessoas famosas. Para quê? Temos que correr para Jesus Cristo. Não é por causa de uma palavrinha aqui, acolá. A gente chega, eu vou sair da igreja, porque ninguém falou comigo.
Pelo amor de Deus, Jesus está aqui, você não falou com ele está falando contigo o tempo todo, você está preocupando com alguém que não falou com você. É aquela velha história, né? Solidão não é porque você está só. Solidão é porque no meio de pessoas você se sente só. Isso é que é solidão. Porque tem gente que está só num canto e está muito bem resolvido porque sabe que Deus está com ele. Isso faz toda a diferença, né? E para finalizar o primeiro texto lido no culto. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, olha só, mesmo que refinado pelo fogo, o ouro, viu? É a fé genuína e resultará em louvor, glória e honra. E quando Jesus Cristo for revelado nas nuvens, né? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, porque ninguém está vendo Jesus Cristo, certo? Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. É Jesus Cristo, viu? Amém? Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se há alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento, né? É ele, Jesus Cristo foi naquela cruz, morreu, a gente contou, você já sabe dessa história, dessa verdade. Mas você precisa entregar a sua vida para ele. Não, Jesus Cristo, ele não morreu e todo mundo foi salvo, não. Cuidado com esse engodo de Satanás. Muita gente, não, ele já morreu na cruz para todo mundo ser salvo. Todo mundo já está salvo. Uns passam pelo purgatório, outros passam por um canto, resolve aqui, resolve acolá. Não vá por esse engano. Você tem que abrir a sua boca e confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Convicção, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, ser uma nova criatura. Então, se alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus Cristo, não se atentou, não se entregou para Ele e quer se entregar nessa hora, eu queria orar por você. Levante a sua mão dizendo, eu quero me entregar hoje para Jesus. Temos alguém aqui? Eu não vou insistir, mas tenha essa certeza de que você, se ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, entregue. Entregue-se a Ele. E o Espírito Santo fala com você. É Ele quem mostra essa verdade. Mas é você agora. É com você. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e diga, hoje eu entrego minha vida para Jesus.